Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, já há algum tempo estamos alertando a todos aqui nesse canal através dessa plataforma para estarem acondicionando, guardando alimentos, guardando gêneros de primeira necessidade, estando fazendo um certo estoque por conta de um colapso que o mundo pode entrar a qualquer instante. Muitas pessoas não têm dado ouvido. Tem muitas pessoas que eles vivem como se fosse estritamente espiritual. Guarde bem uma coisa, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar dos três, do corpo, da alma e do espírito. Nós não vivemos única e exclusivamente no mundo espiritual. Nós vivemos também em um mundo físico. Nós temos dupla cidadania, a terrestre e a celeste. E temos que cuidar e desenvolver nossas atividades em ambas as cidadanias. E é sobre isso que eu vou falar. Por quê? Porque o dragão vermelho, através do porto de Xangai, vai travar o mundo. Eles conseguiram travar o mundo por quase 2 anos através do vírus que surgiu lá de Wuhan, não é? Agora, nós estamos percebendo que eles vão travar o mundo a partir do maior porto do mundo, que está lá em Xangai. É sobre isso que eu vou falar. Antes de entrar no assunto aqui, te peço, se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas e nos ajude divulgando este trabalho. Vamos então à matéria aqui. Você precisa entender o que está para acontecer. Você precisa entender que a crise vai se ampliar, principalmente no que diz respeito à inflação mundial. Muitas pessoas ainda estão tapados, muitas pessoas ainda estão como que cegos e estão pensando que a questão de inflação, do aumento de mercadoria, de produtos, só ocorre no Brasil. Pelo contrário, o Brasil, se comparado a países de primeiro mundo, como a Inglaterra e os Estados Unidos, está indo até bem. Na Inglaterra já está se faltando alimento. Não obstante do preço ser um absurdo, está faltando alimento. As famílias não estão conseguindo comprar o alimento, estão recorrendo à ajuda governamental, porque não estão dando conta de comprar, de pagar os seus alimentos. E louvamos a Deus porque o Brasil, ele é o celeiro do mundo, é um dos maiores produtores de alimento no mundo. Eu já tenho falado aqui que o Brasil, ele produz alimento para mais 5 Brasil, fora o que temos aqui, para mais 5 Brasil. E nós estamos aqui hoje para estar trazendo esta matéria. Vamos então aqui a esta matéria aqui agora então, que está falando a respeito do Porto de Xangai. O que está acontecendo lá no Porto de Xangai, o maior porto do mundo, e a reflexão disso ao redor do mundo. Vamos lá então a matéria. Porto de Xangai trava e economia global deve sofrer consequências negativas. Vamos aqui à matéria aqui do olhar digital. Vamos aqui embora aqui então a matéria aqui. Sumiu aqui, agora voltou. Vamos lá. De máquinas de lavar a painéis solares, passando por componentes eletrônicos e produtos têxteis, esses são apenas alguns dos inúmeros produtos que estão parados no Porto de Xangai, na China, em razão das medidas de confinamento por conta do aumento nos casos do Xing Ling vírus, né? Com a disseminação da variante Omicron. Um imenso congestionamento se formou no local, criando uma verdadeira bolha no maior porto do mundo. A situação fica cada dia mais crítica e talvez demore meses para ser solucionada.
Ou seja, certamente muitas mercadorias demorarão para chegar em todas as partes do mundo. Você está vendo aqui que eles estão falando de meses. E olha só, as projeções mais otimistas acreditam que este lockdown lá brutal, radical, lá em Xangai principalmente, que é um dos maiores, das maiores cidades do mundo, né? Que tem lá quase 30 milhões de habitantes, perdure até o mês de junho, até o final de junho. Então, imagine só, depois que acabar este lockdown, nós vamos ver ainda que isso vai demorar muitos outros meses para normalizar o abastecimento mundial. Independente de você dizer assim, olha, mas eu não compro muita coisa que vem de lá, eu não dependo de muita coisa que vem de lá. Além disso, o Brasil tem na China um dos seus maiores consumidores. É um dos maiores consumidores de tudo que se produz aqui no Brasil aqui. Então é óbvio que o que se vende também vai ficar travado. Ninguém vai vender e ninguém vai comprar. Você está entendendo o que está acontecendo? Ninguém vende e ninguém compra. E outra, tudo que diz respeito a eletroeletrônico hoje em dia é confeccionado lá na China. Smartphone, tablet, notebook, tudo é confeccionado ali. E essa questão aí vai refletir em todas as áreas da economia mundial. Vai gerar inflação, vai gerar desabastecimento, vai gerar uma crise global. E nós precisamos estar nos preparando, entendendo que não somos apenas espirituais, mas que também somos cidadãos que temos corpo. E esse corpo precisa de comer, beber, dormir, morar e por aí vai. Vamos aqui prosseguir aqui, ler mais uma outra parte dessa matéria aqui. A recuperação econômica em xeque. Outro problema é que milhares de containers estão se acumulando no porto, colocando mais uma vez a cadeia de suprimentos global em xeque, justamente quando os analistas estavam confiantes em uma recuperação após a pandemia. Embora o porto permaneça operando, está cada vez mais congestionado. A Câmara de Comércio da União Europeia estimou que havia 40 a 50% menos caminhões disponíveis em Xangai e que menos de 30% da força de trabalho de Xangai pode retornar ao trabalho. Ou seja, apenas menos de 30% de uma população de 30 milhões de pessoas poderão retornar ao trabalho. E isto vai ter um reflexo global, um reflexo mundial, mesmo porque os próprios globalistas de caso pensado colocou todas as Big Techs para produzir os seus produtos lá na China, por conta do preço, que é bem mais em conta, a ganância. E hoje o mundo inteiro depende da China. E nós, que muitas vezes podemos dizer, eu não estou preocupado em comprar smartphone, celular, tablet, notebook, é o que eu disse, o Brasil tem na China um dos seus maiores clientes, um dos que mais compram aqui. E todos esses produtos, com certeza, estarão também parados. Não só estamos prejudicados para receber o que precisamos de lá, como também para vender o que queremos para lá. E isso vai refletir de maneira nacional, mundial, e precisamos nos preparar. E já há algum tempo estamos aqui falando, mas tem muitas pessoas que vivem como se fossem seres espirituais. Eles acham que tudo, não, nós vamos orar, Deus vai resolver. Eu vou orar e Deus vai dar um jeito nessa situação aí. Meu irmão, não é tudo só na oração, não. Eu tenho que me informar, eu tenho que saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Nós não podemos ser tão fanáticos. Sabe o que acontece? Quando uma pessoa começa a orar muito e só ora, só as coisas espirituais, ele cai no fanatismo. E quando a pessoa só lê, ele cai no formalismo. Então os dois extremos são prejudiciais. Eu tenho que ter o equilíbrio entre a graça e o conhecimento, entre orar, ler, estudar. E não é só estudar Bíblia, não. É estudar o que está acontecendo na política mundial. Tem muitas pessoas que acham que é só o Brasil que está vivendo essa situação. Tem muitas pessoas que acham que é só aqui a inflação. Aqui, comparado com Estados Unidos, que é a maior inflação dos últimos 40 anos, nós estamos bem.
Aqui, comparado com a Argentina, que já foi o país mais rico daqui da América Latina, o país mais rico da América Latina, hoje está empatado com a Venezuela, vivendo misérias. Os argentinos chegou ao cúmulo de desenterrar frangos podres, que foi descartado por uma empresa para comer, porque não tinham dinheiro para comprar. É esta situação que nós estamos vivendo. Portanto, precisamos entender que, independente de sermos espirituais, sermos cidadãos celestial, do céu, nós também temos a cidadania terrestre. E como cidadania terrestre, precisamos exercer a nossa cidadania. E precisamos entender que temos que fazer a nossa parte. Não é só orar, eu tenho que estar a par do que está acontecendo. Não é só ficar orando, não. Preste bem atenção, estamos alertando já há um bom tempo. Estoque alguns alimentos, guarde. Em nome de Jesus, preste atenção. Não, vamos só orar, porque o que tem que acontecer vai acontecer. Meu irmão, o governo do anticristo vai ser implantado? Vai. Na hora em que Deus assim determinar. Mas enquanto isso não ocorrer, eu e você nós temos que ser oposição a ele. Nós temos que ser resistência a ele. Para com esse fanatismo. Vamos ficar aqui orando, orando, orando. E é tudo na oração. Eu quero contar aqui uma breve história para concluir a minha linha de raciocínio aqui. Né, de uma pessoa também que tinha esse fanatismo, né? E diz essa história que a Defesa Civil de uma cidade estava avisando: olha, nós vamos ter que tirar todos os moradores aqui dessa região, porque vai vir uma chuva muito forte, vai encher tudo isso aqui. Vai acontecer uma enchente. Passou a Defesa Civil avisando, os moradores então se arrumaram, se ajeitaram e foram saindo. Mas tinha lá um super crente, tinha lá um super... Não, eu vou orar. Que negócio é esse? Eu não vou sair nessa casa, foi Deus que me deu. Eu sou um crente, eu tenho fé, eu vou orar, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. E ficou ele lá apenas naquela cidade. E aí então vem a chuva. E a chuva começa a encher, começa a encher, começa a encher. E ele lá orando: não, Deus vai me dar o livramento. Essas pessoas que saíram é porque não tem fé. Né? E aí então a água chega até a sua cintura, ele dentro da sua casa. Aí então chega lá um barquinho do corpo de bombeiro. E o barquinho do corpo de bombeiro fala: ó, viemos aqui para te buscar, saia daí que você vai morrer. Não vou sair daqui que Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me livrar. E então o barquinho foi embora e a água foi aumentando e ele subiu para o telhado da casa. Ele já estava no telhado da casa e ali crendo no livramento, crendo na proteção. E aí então chega então um helicóptero da Defesa Civil. E eles dizem assim: olha, nós vamos lançar esse cesto aí, entra dentro desse cesto, escapa-te pela tua vida, sai. Não, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, não preciso disso, meu negócio é orar, eu vou orar e acabou. E ficou lá orando, e sabe o que aconteceu? O tal morreu afogado, né? E diz a história que quando ele chega lá no céu, lá, ele chegou revoltado: Deus, o Senhor não honrou com a minha fé, eu tive tanta fé, todo mundo saiu da cidade e eu fiquei, o barco do corpo de bombeiro chegou e eu fiquei, o helicóptero chegou e eu fiquei, e o Senhor não honrou a minha fé, eu estava falando em teu nome, o Senhor não me guardou, não me protegeu, e eu morri, cheguei aqui. E Deus disse assim: então, eu te dei os livramentos, avisando através da Defesa Civil. Te dei o livramento enviando o barquinho lá do corpo de bombeiro. Te dei o livramento enviando o helicóptero da Defesa Civil. Mas você não aceitou nenhum, você recusou a todos. E é o que está acontecendo aqui agora. Tem crente que acha que é tudo na oração. Tem crente que acha que é tudo espiritual. E se esquece do lado físico. E falando em lado físico, nós também temos que saber, meus irmãos, que coisas que vão acontecer no nosso país dependem de decisões nossas. Nós como igreja de Cristo hoje, nós como cristãos, como evangélicos aqui no Brasil hoje, nós somos 60 milhões de pessoas. E 60 milhões de pessoas têm poder para influenciar, sim, não é tudo Deus não. Eu também tenho que fazer alguma coisa, você também tem que fazer alguma coisa. O que acontece? Lá na Argentina está vivendo esse caos, por quê? Porque assim que entrou lá um governo esquerdista, aprovaram o quê? O aborto. Aprovaram o quê? Assassinato de criança no ventre da mãe. Olha lá as consequências desastrosas que já estão colhendo. Esses dias aqui ainda eu estava olhando aqui uma matéria, né? Uma das líderes, uma jovem que era líder das feministas, que defendia essa ideia aí, né? Meu corpo, minhas regras, que eram a favor do aborto. Ela estava praticando um aborto no mês passado agora, né? Comemorando, participando, fazendo um aborto, porque agora é oficial, é legalizado na Argentina.
e num aborto oficial, legalizado, ela morreu. Ela morreu fazendo um aborto oficial num país legalizado. Vocês estão entendendo? Uma jovem de 23 anos, se não me falha a memória. Né? Por que isso acontece? Porque o povo acha que tudo é Deus. Agora você vai ficar orando aí. Não, Deus não vai permitir que isso aconteça aqui no Brasil. Eu já expliquei para vocês, né? Que aborto, na realidade, ele é o sacrifício de crianças no ventre materno. Porque o corpo humano, ele é o templo do Espírito Santo. O corpo, ele é o altar a Deus. E então o que acontece? Quando uma mãe ela faz isso com seu bebê no ventre, ela está transformando o seu corpo num templo a Satanás, num templo e num altar a Moloque. E isso traz maldições para o país, traz maldições para aquela terra, para aquela cidade. E estamos vendo as consequências aí. Por que que ainda não foi oficializado isso aqui? Porque como nós somos 60 milhões de evangélicos, exercemos uma influência lá, porque senão já tinha sido aprovado. Exercemos a influência. E isso daí cabe a nós fazer. Né? Não adianta só ficar orando. Não, eu vou orar, Deus não vai permitir. Eu vou orar, Deus não vai deixar. Então, preste bem atenção. Temos que estar atento a tudo que está acontecendo e entender que nem tudo é oração, que eu também tenho que fazer a minha parte. E como 60 milhões de brasileiros que somos, temos que tomar todo o cuidado para não deixar entrar lá pessoas que querem praticar o extermínio de bebês no ventre da mãe. Eu e você temos que fazer isso. Não é orando isso. Isto não é orando. Guarde isso. Isto não é orando. Eu e você temos como impedir que essas pessoas entrem lá. Então vamos nos informar, vamos estar atentos e entender que tudo que está acontecendo aí, muitas coisas, eu e você, como igreja, temos que ser oposição, temos que ser resistência e fazer a nossa parte. E mais uma vez eu te aviso, guarde alimentos, comece a fazer um pequeno estoque dentro das suas condições. A situação vai complicar, a situação vai apertar. É caótico. Olha só, nós ainda não temos a informação na sua totalidade do que está acontecendo na China, porque tudo que sai dali é muito controlado. E eu creio que isso está muito pior do que o que chega até nós. Muito pior do que o que chega até nós. Você está entendendo? Então acorda, desperta. Tu que dorme, amém? E outra, para você entender melhor o que estamos vivendo, o porquê dessa situação da China influenciar o mundo inteiro com uma crise de pandemia, agora com desabastecimento, você precisa entender sobre escatologia. E eu te convido a fazer o meu curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final. De ordem cronológica eu falo do arrebatamento, o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, aqui na terra, a tribulação, grande tribulação, batalha do Armagedon. E posteriormente eu falo do milênio, eu falo do juízo final e falo do novos céus e nova terra. Participe, entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem um link que te leva a um site. E esse site vai te apresentar esse curso. E você terá esse curso de maneira vitalícia. Você vai fazer apenas um investimento simbólico e vai ter esse curso de maneira vitalício à sua disposição. Entre aqui e faça esse curso que vai ser de grande valia para a tua vida, tá bom? Um beijo no teu coração, fique com Deus e esteja vigilante. A Bíblia diz assim, sede simples como a pomba, porém prudente como as serpentes. Então guarde, estoque os seus alimentos. A cada mês esteja comprando um pouquinho a mais e guarde aí na tua casa, tá bom? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um beijo no coração.